Essa previsão de chuva é muito bem-vinda pelos cafeicultores. Depois de um longo período de estiagem, o mês de agosto já registrou uma precipitação 216% maior que a média histórica. E os produtores esperam que a chuva continue a acompanhar ou superar os índices para compensar o tempo em que as lavouras ficaram sem água, como informa o Euclides Oliva. A estiagem este ano já comprometeu parte da lavoura do ano que vem. Será que é com essas chuvas recentes, esse comportamento, essa perda, vamos dizer assim, na lavoura, pode ser minimizada? Para falar sobre o assunto, converso com André Garcia, engenheiro agrônomo da Fundação Procafé. Em relação a esse comportamento, as últimas chuvas já amenizam o problema, porque quando uma lavoura tem déficit de água, como aconteceu esse ano, a produção é menor no ano seguinte, não é? O nosso cenário, Euclides, foi que a partir do mês de março a gente começou a reduzir as chuvas abaixo da média histórica. O que aconteceu? Ao final de julho a gente estava com déficit hídrico acima da média histórica, já afetando muitas lavouras, principalmente regiões quentes. Lavouras novas já estavam desfolhando, lavouras tiveram uma carga melhorzinha, desfolhando bastante, ou seja, o processo de danos estava em andamento. No final de julho a gente teve um volume significativo de chuva, que teve em torno de 70 milímetros em toda a região sul de Minas e também no Cerrado. O que aconteceu? O processo de perda paralisou naquele momento ali, mas o que já estava comprometido ficou comprometido. E o novo cenário que a gente está enxergando é o quê? Uma nova florada está para abrir agora, uma primeira florada. Essa florada que aconteceria aproximadamente em setembro, meados de setembro, ela vai acontecer em meados de agosto. Então a gente vai adiantar um mês a florada, que é o quê? O adiantamento também de uma safra do próximo ano, porém heterogênea, porque vai ser apenas a primeira florada. Então a gente tem mais floradas para acontecer aí para frente. Agora, com essa florada antecipada, isso significa que a formação do grão mesmo do café vai ser menor? Dá para prever isso ou não? Não, isso daí a gente pode prever que vão ter frutos que vão desenvolver na frente, e se o produtor não colher esses frutos na frente, esse fruto vai secar ou cair no chão, ou prejudicando aquele outro café que será a maioria de uma florada que vai acontecer a partir de setembro. Então é um processo que a gente já tem condição de prever que vai acontecer, ele é geral na região cafeeira, mas a gente tem que esperar mais um pouco para acompanhar e ir medindo até quanto isso daí vai interferir. Bom, já que esse comportamento das chuvas está irregular mesmo já há um bom tempo devido ao aquecimento global, é interessante que o cafeicultor já comece a pensar até num sistema de gotejamento de lavoura. Isso pode ser uma saída para minimizar esse problema? Euclides, aqui no sul de Minas nós indicamos para o produtor aproveitar bastante o clima e principalmente variedades genéticas que têm mais resistência e fazer um preparo bom do solo, um manejo ideal, porque a gente vê que água é um recurso limitado. A gente vê que a irrigação, ela funciona sim, mas a gente precisa ter um pouco de consciência de saber, antes de instalar um sistema de irrigação, melhorar a máxima performance possível da nossa cultura, aproveitando o clima e tentando fazer um projeto mais sustentável para a nossa cafeicultura. Agora, já que a gente está falando em diminuição de produção, já dá para fazer uma previsão de quanto que esse comportamento teve falta de chuva, de repente volta um pouquinho de chuva, isso dá para colocar em porcentagem ou ainda é muito cedo para falar sobre isso? Não, ainda é apenas um sinal inicial. O começo agora, a gente ainda tem praticamente quase que 12 meses para acontecer aí o desenvolvimento dos frutos. Então é muito cedo, eu acho que a gente, à medida que o tempo for passando, a gente tem condição de ir atualizando esses cenários. Ok, obrigado pelas informações. Então, para você, cafeicultor, qualquer dúvida que tiver, a Fundação Procafé tem vários projetos aqui para auxiliar na sua produção aí na lavoura. Euclides Oliva, para o Jornal Cidade. Obrigado, Euclides. De acordo com a média histórica apresentada pelo Instituto Climatempo, o volume de chuva deve aumentar em setembro, começando em 80 milímetros, com o ápice nos meses de dezembro e janeiro, que tem registros de 280 milímetros de chuva. A partir de fevereiro, a média volta a cair gradativamente até os meses de julho e agosto, que são os mais secos do ano, com precipitação em torno de apenas 20 milímetros por mês.